Olá, queridos, bom dia, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo, através aqui da Rádio Gospel 1000, trazendo mais um estudo da Palavra de Deus, que é o grande desafio. E não esqueça, daqui a pouquinho o apóstolo Marcos Oliveira, o pastor Alexandre Braulio, missionária Vaste, com Momentos Kids, louvando, orando, e a nossa irmã Raquel Serpa. Estou meio gripado, o tempo mudou, Rio de Janeiro é complicado, eu tenho problema de sinusite, e aí ataca, não tem jeito. Mas estamos ao vivo, sem corte. Quero pedir perdão aqui aos irmãos, e vamos lá. Samuel, 2 Samuel, capítulo 20. Mas vamos orar. Deus querido, Pai amado e soberano, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, aqui estamos com esse propósito para te adorar, para te pedir bênção sobre minha vida, sobre minha casa, saúde cada vez mais. Abençoe em nome do Pai, do Filho. Aleluia. Oh, Deus da glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmãos. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Becri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Becri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei a 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardar a casa, e pôs numa casa sobre a guarda, e a sustentava, porém, não só a possuiu, e estiveram encerrada até o dia da sua morte, e vivendo como viúva. Davi, ele tinha 10 mulheres. O que ele pegou? Pegou as mulheres que ele assumia, fora que, então ele pegou essas mulheres, colocou numa casa e deixou lá, botou guarda lá até a sua morte. Nós entendemos que Davi, se você for olhar humanamente falando sobre Davi, você vai dizer: rapaz, como é que pode um homem desse ser considerado como um coração de Deus? Um homem que, quando vinha uma mulher, ele se apegava a ela e mandava buscar ela e ficava com a mulher à força mesmo, não fazia coisa não. Entendeu? O cara era rei. Aí você fica assim, perguntando: mas quem sou eu e você para questionar com as coisas de Deus? Aqui no capítulo 21, diz assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos, 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gionitas. Então chamou o rei aos Gibeonitas e lhe falou: ora, os Gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e Judá, procurou feri-lo. Disse, pois, Davi aos Gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoe a herança do Senhor? Então os Gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel. De seus filhos, se nos deis 7 homens,
para que os que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: eu os darei. Porém, o rei topou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonas, filho de Saul. Mas matou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, e Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilai, Melolatita, e os entregou na mão dos Gebonitas, os quais os forçaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias do princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-os sobre uma penha, e desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu poupar sobre eles de dia, nem os animais do campo à noite. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileade, os quais os furtaram na rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos do esforçado, dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbe Benote, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu, depois disto, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos de gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Eunaã, filho de Joaré, Origim e Bilamita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste com o órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante, e injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Nós vemos aqui que não tinha gigante, não tinha homem grande, não tinha homem forte, não tinha homem armado. Todas as batalhas que era contra Davi, Davi vencia, né? Ele chegava a ponto de quase ser morto, mas Deus estava com Davi. E aí é que eu digo para você: quando Deus estar contigo, nada vai te atrapalhar, nada vai te vencer. Começa a buscar a Deus de verdade, começa a estar na presença do Senhor, para que as bênçãos do céu te alcancem cada vez mais. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe, e vamos que vamos, ouvindo a Rádio Gospel 1000. Vamos orar. Pai da glória eterna soberano, obrigado a Deus por essa manhã, essa tarde, essa noite.
entra com o teu prover na vida de cada um, transformando, curando e libertando. Que assim seja, faça o teu querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, é de Deus.